Olá, pessoal. Muito tempo que eu não gravo, eu estive um pouco enferma, né? Mas eu gosto muito de falar de Deus, falar de Jesus. Se bem que tem pouquíssimos inscritos no meu canal, mas eu gosto de falar porque uma ovelha, né, é muito importante para Jesus. E muitas vezes uma pessoa está precisando de ouvir a palavra de Deus. Eu vou citar aqui o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados, eu sou cristã, né? Eu não gosto de falar crente nem evangélica, mas eu gosto de falar cristã. Gosto de falar que me tornei filha de Deus. Me tornei filha de Deus ainda muito jovem. Criança, eu frequentava a igreja, mas quando eu fiz a minha decisão, eu já era jovem, né? Saindo da adolescência, eu tinha meus 17 para 18 anos, e muito jovem ainda, né? Que uma pessoa com 17, 18 anos, eu considero muito jovem, muito sem experiência ainda de muitas coisas. Então, amados, desde que eu tive esse encontro com Jesus, que minha vida mudou. Jesus, né, é o divisor de águas. Minha vida era, mesmo eu sendo muito jovem, mas eu não sei porque eu nasci, né, com um problema muito sério de que eu não sei falar, né, o nome, mas eu era uma pessoa muito triste, angustiada, e eu não sabia o porquê. Desde criança, né, eu ia para o colégio e eu, apesar de ser inteligente, tirar notas muito boas em tudo, principalmente matemática, mas eu sofria bullying por usar óculos de grau. Bullying sempre existiu, e isso depende muito da autoestima da pessoa. Porque hoje, se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho, que eu vejo que muitas crianças, mesmo elas sofrendo bullying e adolescente, elas não ligam, elas não estão nem aí, elas rebatem, isso não afeta a sua vida emocional, o seu psicológico, mas o meu, né, afetava. Eu sofria muito bullying por ter a pele morena, por usar óculos e também por causa do meu cabelo, né? Na época, agora eu sei arrumar meus cabelos, mas na época ninguém arrumava e eu também não sabia arrumar e era um cabelo feio, todo, né? E ficavam me xingando, dizendo tantas coisas. Uma hora eram minhas amiguinhas e outra hora já não eram mais, e aquilo me entristecia mais do que o problema que eu tinha. Então, meus queridos, o que eu quero dizer com isso? Quando eu conheci Jesus, eu tinha essa angústia, tinha essa tristeza muito grande e acabou. A tristeza acabou. A tristeza que eu carregava dentro de mim. Eu já tinha me tornado uma mocinha muito simpática, né, atraente. E o meu primeiro namorado dizia para mim, eu tive meu primeiro namorado com 17 anos, antes de fazer a decisão de me batizar nas águas. E ele, não, apesar dele crer em Deus, tudo dele era com Deus, mas ele não era, assim, cristão, não era da minha denominação. Ele cria em Deus da maneira dele, da forma dele. Então, ele dizia para mim assim, por que você é uma pessoa tão triste? E ficava dizendo assim para mim, ri, 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 ri. Quando você ri, você é mais bonita. Mas não saía nenhum sorriso. E tinha dias que era pior do que o outro. Era uma angústia dentro de mim. Eu não sabia o que era aquilo, de onde vinha, né? Eu não entendia nada de psicologia, mas eu creio que era espiritual mesmo.
devido à separação da pessoa que, quando não tem ainda uma conexão com Deus, está separado de Deus, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram destituídos e estão da glória de Deus. E eu também era essa pessoa, embora eu não vivesse praticando pecados graves, mas a gente sempre tem aqueles pecadinhos que a gente pratica, né? Por mais educada que seja, por melhor boa formação que tenha, e por ser uma pessoa separada de Deus, a gente sempre faz algo que não agrada ao Senhor. E eu tinha essa angústia, eu tinha essa tristeza no fundo da minha alma, uma angústia tão grande, eu era tão infeliz, sem entender, sem saber o motivo, né? É inexplicável, era inexplicável. Mas quando eu realmente tive um encontro com Deus, amados, eu vou contar o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida. Eu já frequentava a igreja, né, a denominação, porque minha tia, eu fui criada com uma tia, já era cristã. Ela foi liberta de demônios, né, porque minha tia, antes de ser cristã, ela frequentava, né, esses outros lugares, ela tinha espíritos que se manifestavam. Minha tia era uma pessoa que não vivia bem com o esposo, mas não separava por causa da educação dela, que naquele tempo as mulheres suportavam muitas coisas, mas ela não era feliz. Eu via muita briga deles dois, né? Inclusive, ele não gostava de mim, e isso me entristecia muito, que às vezes as brigas eram por causa de mim, né? Que minha tia trabalhava, me dava as coisas. Não porque meus pais não pudessem, né? Foi porque ela foi na casa da minha mãe e ela só tinha um filho adotivo, né, pequeno, e ela era muito grata à minha mãe por tudo quanto minha mãe fez por ela quando ela era solteira. E ela queria, porque queria levar uma das filhas da minha mãe. Minha mãe tinha 4 filhas e eu era encostada caçula. E as 2 mais velhas não quiseram ir e a caçula muito menos, porque era muito nova. Então eu queria ir, né? Eu morava no Nordeste, minha tia em São Paulo. E eu fui, né? E eu fui. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, porque eu estou casada, né? Eu me casei com o pastor Ivanildo é daqui do Rio de Janeiro, e eu vim morar aqui. Mas eu passei muito tempo em São Paulo e depois voltei lá para o Nordeste. E do Nordeste eu construí família. Eu estou contando aqui um pouco da minha vida para vocês saberem quem eu sou. Se você quiser, né? Se você chegou até aqui, está ouvindo e quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Eu não procuro nem like, amados. Eu não estou nem à procura de likes, eu não pretendo monetizar canal. Eu prego o evangelho por amor. O que eu queria mesmo é que as pessoas ouvissem a palavra de Deus e entendessem que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele faz milagres, entendeu? E o primeiro milagre que Jesus fez em minha vida, eu fui criada em meio, na época que eu aceitei Jesus, de verdade, né? Eu fui criada em meio a pessoas que buscavam Deus de todo o coração e onde Jesus, né, fazia muitos milagres no meio do seu povo, no meio do seu povo. Na época eu frequentava a Igreja Deus é Amor, que a minha tia aceitou Jesus lá, e também eu frequentava uma outra igreja, né, que era minha amiga, né, uma amiga minha. Ela já era casada, eu novinha, mas a gente se dava muito bem. Então ela ia, como ela tinha 2 bebês, ela levava um, eu levava outro. Nós íamos para consagração, para os cultos, e ali, amado, Deus foi me dando libertação, eu indo para jejuns, né, consagração pela manhã, e Deus trabalhando na minha vida através daqueles louvores, daquelas mulheres de Deus dedicadas, mulheres ungidas que oravam de verdade e louvavam a Deus, né, e procuravam andar em obediência. E eu, amados, numa viagem que eu fiz para o Nordeste, só para, né, como eu saí muito pequena da casa da minha mãe, eu voltei quando eu tinha 14 anos e adolescente sabe como é, né?
A minha irmã caçula era muito danadinha, mas ela era muito mais esperta do que eu, né? E assim, uma menina muito inteligente. Eu tinha 14, ela 12, mas ela já sabia cozinhar, fazer muitas coisas que eu não sabia, porque a minha tia que fazia tudo, né? E ela não, ela, minha mãe, deu um outro tipo de educação e ela já sabia cozinhar, sabia fazer muitas coisas que eu não sabia. E ela era tão danadinha que ela tirava cigarro do bolso do meu pai, que meu pai era fumante, não fumava muito, mas fumava de vez em quando, e ficava dando uns traguinhos e dando cigarro para mim, né? Eu frequentava a igreja, mas eu não era ainda uma pessoa decidida, né? E eu era muito nova também, tinha 14 anos. E eu achava bonito ela dar aquele traguinho no cigarro e soltar aquela fumaça pelo nariz, aquela coisa de tragar e tal. Então eu queria aprender. Aí o que que acontece? Eu aprendi mesmo. E eu aprendi. Minha irmã fumava de brincadeirinha e eu fiquei viciada, amados. Eu agora passei, como cigarro era muito barato, todo o dinheiro que eu pegava, eu comprava carteira de cigarro, de uns que dizem que era mais leve, mas que de leve não tem nada, né? Todos têm as mesmas drogas, tem a nicotina e tudo, e comecei a fumar. Então, eu não fumava demais, mas eu, no mínimo, 3 cigarros por dia eu fumava, depois do café da manhã, quando eu ia ao banheiro, e sempre à tarde, depois do almoço, eu fumava um. Né? Eu tinha esse hábito, né? E eu mesmo comprava meu cigarro, deixava guardadinho e comecei a fumar. Então, quando eu volto para São Paulo, para casa da minha tia, voltei com esse vício e ela descobriu, né? Eu passei 2 anos na casa dos meus pais, voltei já com 16 anos. Então, com esses 16 anos, a minha tia me dava o dinheiro para comprar cigarro, porque ela tinha medo que eu pedisse, principalmente aos rapazes, né? Que eu tinha ficado uma mocinha bonita e tal. E ela disse: olha, para você não fazer amizade com os rapazes aí, seus amigos, e tá pedindo cigarro a ele, que na minha época não se bebia muito, nem se usava tanta droga, mas cigarro a maioria dos jovens usava. E meu namorado, né, que depois eu arrumei, ele fumava bastante. E eu dava uns traguinhos no cigarro dele. E também eu comprava, né, para mim. A minha própria tia, ela é um exemplo. Ela orava por mim, me levava para as vigílias, porque eu era menor de idade e dominada por ela, né? Mas, né, quando eu ia para a vigília, eu não usava calças, porque não era permitido lá entrar de calças, que eu ainda, né, não tinha sido liberta daquelas calças muito coladinhas, aquele negócio todo. Eu não usava mini saia, nem shortinho muito curto, né? Mas eu usava umas calças muito coladinhas. E eu acho que eu já não tinha me decidido em ser crente, né? Por causa disso, por causa das roupas. Porque eu ainda não conseguia renunciar às roupas, mas eu sabia que ali era o lugar certo, eu gostava demais dos louvores. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei pelo Novo Testamento, e Deus falava muito comigo pelo Novo Testamento. E eu ia na igreja da minha amiga, e lá, né, um dia de manhã, é, orando, né? Jesus, como é que chama? Através de um louvor, eu senti o toque do Espírito Santo e eu chorei muito, chorei tanto, 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 que as lágrimas desciam, lavavam o meu rosto assim, né? Naquela unção de Deus, né? Aquele louvor da harpa, a poder no sangue de Jesus. Ó, teu pecado tu queres deixar no sangue a poder, sim, a poder. Ó, glória a Deus, que maravilha. Parece que eu tô vendo a Maria, eu senti aquela lavagem na minha alma, que no meu interior, e eu chorava tanto. Aí depois tinha o hábito da missionária lá, né? A irmã Iracema, não sei se Deus já levou, né? Porque ela, na minha época de adolescente, ela já era uma senhora. E hoje, se ela estiver viva, ela já tem seus 90 ou mais anos, entendeu? Aí
tinha o hábito de todo mundo fazer aquela fila e receber a oração por imposição de mãos, e ela era uma mulher muito usada por Deus, e quase toda a família dela já tinha sido de outra religião, dessas afro, né, africana, mas acontece que eles decidiram abandonar e, né, decidiram seguir Jesus e adorar Jesus e fazer a obra de Jesus. Era genro, era filho, era neto, era irmã, era cunhado. Na igreja tinha umas 15 ou 20 pessoas, tudo família dela. Aí, quando chegou a minha vez, amados, ela colocou a mão na minha cabeça e orou, né? E eu senti algo diferente. Eu fiquei como me balançando, é como se tivesse algo ruim dentro de mim que estava saindo. Podia ser um espírito maligno, né? Um espírito maligno que me oprimia, né? Que ela citou essas palavras: sai, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E eu chorava, eu chorei lá, né? Na hora do louvor, tudo eu sentadinha na cadeira, e depois eu chorei, que lavava o meu rosto. E eu fui para casa aliviada, graças a Deus. E quanto ao cigarro, amados, eu ainda continuei fumando. Eu continuei fumando cigarro, mas Deus fez um milagre. Foi alguém que chegou e me tirou minha atenção um pouquinho. Então, amados, eu me lembro que eu sentei na porta, assim, e acendi um cigarro de manhã, depois do café. Não tinha ninguém em casa. Aí, quando eu comecei a fumar, o cigarro amargou, tão amargo no mundo, que eu nunca vi uma coisa tão amarga. Joguei fora. Aí eu disse: caiu alguma coisa em cima desse cigarro, não presta não, joguei no lixo. Aí vou comprar outro. A gente não entende, enquanto não cai a ficha, não entende. Aí fui comprar outro. Aí na época existia um cigarro chamado Ela, um cigarro fininho, né? Que era para as mulheres, né? Específico para as mulheres e jovens, né? Desobedientes. Então eu fui e comprei esse cigarro e no caminho mesmo eu acendi um. E quando eu acendi aquele cigarro, amado, amargou igual fel, insuportável. Então, caiu a ficha, eu entendi. É Jesus fazendo um milagre para eu deixar de fumar. Então, aquilo me encorajou. Aí eu, peguei tudo, piquei, joguei no lixo. Aí, de noite, eu vou me entregar para Jesus e vou dizer que vou me batizar. Então, graças a Deus, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida. E à noite eu fui para o culto, que eu nunca tinha ido na frente dizer que queria, né, me batizar, embora eu já frequentasse há muito tempo, mas eu não tinha decidido ainda. Eu fiz a minha decisão, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso. Esse foi o primeiro milagre de muitos e muitos e muitos que o Senhor fez e faz na minha vida, amados. Eu quero compartilhar com você. E se você, amado, quiser me ajudar no meu canal, não estou nem pedindo like. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque eu gostaria de gravar vídeos depois, né? Eu e meu esposo fazemos a obra do Senhor, ele está construindo uma congregação, está quase pronta, falta pouca coisa. E depois, quando tiver os cultos lá, em nome de Jesus, eu quero, né, postar, dividir com meus amados, né, dividir com as pessoas que precisam ouvir e saber que Jesus é o mesmo, que ele faz milagre, que só depende da nossa fé. E que nada é impossível para Deus. Creia no Senhor. E a partir daí, amada, aquela angústia saiu da minha vida. A partir daí, eu passei a sorrir. E hoje eu dou risada, amada, até sem motivo. Não tem nem motivo para eu rir. A não ser se eu estiver enferma ou se aconteceu alguma coisa, né? Que não tem cabimento. A gente está rindo em certos momentos, em certas ocasiões. Mas assim, amado, se você chegou até aqui, eu te agradeço.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse mesmo Senhor também é o teu pastor. Ele quer, amado, te abençoar mais do que tem abençoado. Se você já é um cristão, né, que continue firme. E se você não é ainda, procure se firmar, que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele quer o melhor para você, amém? Um beijo, um feliz dia para você. Não sei que hora você vai me ouvir, mas a hora que você ouvir, Deus tá te abençoando, amém? Glória a Deus.